No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É sempre bom poder falar com todos que acompanham o Minuto da Unicidade nesta sexta-feira, 27 de maio de 2022. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor Jesus, ele diz, na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Esse aqui, essa cena, né, essas palavras dele foram ditas na última ceia. Aliás, estão registradas essas palavras no Evangelho de João, capítulo 13, verso 16. Nós, inclusive, falávamos dele ontem, quando a gente falava no verso 18, né, do amigo que comia o pão com ele e voltou contra ele o calcanhar, que estava também escrito lá no Salmos 41. Mas aqui no esse verso 16, para a gente refletir aqui rapidamente, nessa sexta-feira, ele deixa essa palavra que eu gostaria muito de refletir com você, com relação à doutrina da Trindade. Porque a doutrina da Trindade, ela é clara, né, ou pelo menos tenta ser clara e objetiva, quando diz que os três estão em nível hierárquico semelhante. Ocupam o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo nível na hierarquia celestial, a divindade trina, até porque ela é inseparável, porque ela é trina ou triuna. Bom, as próprias palavras de Cristo aqui contrapõem essa tese, porque ele diz, veja bem, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, pronto, ou seja, o escravo não é maior do que o dono. E também ele diz, e nem o enviado, aí ele já fala enfaticamente, é maior do que aquele que o enviou. Uma coisa é o servo e outra coisa é o enviado. O enviado não pode ser maior. No caso aqui, nesta parábola, a gente pega esse versículo, evidentemente, aqui eu estou pegando ele isolado para chamar para uma reflexão. É bem verdade que se nós contextualizarmos, ou seja, pelo menos, não vou dizer contextualizar, ler todo o texto, né, o que é o dever de todo leitor da palavra de Deus, de todo aquele que estuda a palavra de Deus. Quando nós lemos esse texto, nós vamos entender exatamente em que contexto ele está usando essas palavras, no que consiste falar desta forma. Porque, veja bem, ele está falando isso aqui quando ele vai quando ele está ministrando a ceia. E os discípulos, a saber, Pedro principalmente, se recusou que ele fizesse o serviço de escravo, que era lavar os pés deles. Entende? Então ele está falando, olha, vamos lá, vamos para entender o que eu estou falando. Agora vocês não vão entender, mas depois, inclusive, quando ele acaba de lavar os pés dos discípulos, ele fala, vocês entenderam o que eu fiz? Leia o texto todo, que você vai ver. Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Se eu sou Senhor e Mestre, lavei os vossos pés um dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais vós também. Então, a aula que o Senhor está dando aqui é uma aula de humildade, ensinando a eles a importância do serviço, ensinando a eles a importância de servir, porque ele veio para servir, mas ele é o Senhor, ele é o digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Você está entendendo? E por saber quem ele é, os discípulos se recusavam. Por conhecê-lo muito melhor do que os cursos teológicos o ensinam ou falam a respeito dele, porque eles sabiam quem era o Senhor. Então eles jamais, João Batista vai dizer, não sou digno nem de levar a sandália dele, nem de carregar, desatar, tirar a sandália do pé dele, eu não sou digno. Você está me entendendo? Então eles tinham uma visão bem ampla, bem concreta de quem de fato era o Senhor Jesus. Mas, aí voltando para aqui, pegar o versículo que nós estávamos analisando, ele dá esse ensinamento e traz uma outra informação muito importante, porque ele está dizendo, não é o servo maior do que o seu Senhor e nem o enviado maior do que aquele que o enviou.
Você está entendendo? O enviado não é maior. Então, se ele está dizendo que o enviado, quem é o enviado? É ele. E se esse que foi enviado não é maior, significa, ele está dizendo aqui dentro do contexto que nós estamos acabando de ler, é menor. E se é menor, aonde está a igualdade da Trindade? Como que Jesus é menor? Não é ele o próprio Deus? Não seria ele o eterno? Como é que ele diz que é menor? E se há uma questão de, vamos dizer assim, nessa questão de importância ou de relevância, então você vê aqui que ele é, definitivamente falando, ele é menor, o enviado é menor do que o enviou. É claro que ele está dizendo aqui, dando um ensinamento, está falando numa linguagem que eles entendiam muito bem, né? Do mensageiro, daquele que era enviado para levar determinada mensagem. É isso que ele está dizendo, porque só enviava. E aí a gente precisa entender o histórico cultural pelo qual o Senhor Jesus falou daquela forma. Porque hoje você manda um zap, hoje você liga, mas de qualquer maneira, ainda assim, tem as questões diplomáticas de representatividade. Hoje ainda se delegam ordens, ainda se enviam para determinadas missões, aqui tem as igrejas. Então aquele que está sendo enviado, ele está sob, vamos dizer assim, olha aí a profundidade do que nós estamos refletindo aqui no Minuto da Unicidade dessa sexta-feira. Você está me entendendo? Então, joga por terra, de qualquer forma, essa teoria da igualdade, da supremacia, da indivisibilidade do Deus Trino ou do Deus Triuno, entra em conflito essa doutrina somente com esse versículo, somente com as palavras do Senhor. E inúmeras foram as outras oportunidades que ele falou desta forma. Esse é um quebra-cabeça para quem crê na doutrina da Trindade. Em primeiro lugar, que está faltando um aqui. Se você for observar, nesse diálogo aqui, ele não fala de 3. Supostamente, abre aspas, ele estaria falando de 2. Mas graças a Deus que nós entendemos esse linguajar do Senhor Jesus, é por isso que ele vai dizer lá no capítulo 8, aí mesmo de João, ele vai dizer, vocês não entendem a minha linguagem porque vós sois incapazes de ouvir, de entender a minha linguagem. Mas quem o conhece, os seus filhos sabem muito bem do que ele está falando, por que ele falou, como ele falou. E se você quiser saber mais, aprender mais acerca desse assunto, fique ligado diariamente aqui, de segunda a sexta, comigo aqui, com os irmãos que me acompanham, com os irmãos que oram por mim, o Minuto da Unicidade. Falar em orar por mim, agradeço muito a você que tem orado por mim. Peço orações também pelo irmão Celso de Piracicaba, se recuperando aí com a graça de Deus de um câncer no pulmão. Peço que ore também pelo meu filho, o meu filho Isaac mais novo, meu caçula. Também conto muito com as orações, temos numa guerra aí, mas Deus já tem dado vitória, tem sido uma bênção. E eu creio que, enfim, o Senhor tem cuidado dos seus servos. E você que deseja receber no WhatsApp, tem aí na descrição desse vídeo no YouTube, você pode entrar no link, né, do nosso grupo via WhatsApp e aí receber também o nosso áudio, tá certo? Para você que acompanha no YouTube, não deixa de dar o seu like, verifique se você é inscrito aqui no canal, ative o sino das notificações para sempre receber o Minuto da Unicidade, sempre falando dessas maravilhas. Continue com a gente, nós voltaremos, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Que Deus abençoe a todos. Se você puder cooperar com esse trabalho, né, ser um mantenedor desta obra importante, se você julgar importante, e enfim, não quero que você faça nenhuma loucura, mas se você puder apoiar de alguma maneira o nosso trabalho, seremos inteiramente gratos. Eu sou inteiramente agradecido do seu apoio, tá certo? Suas orações são importantes, que Deus abençoe, um bom fim de semana, graça e paz, até segunda-feira. Graça e paz. Minuto da Unicidade.